boa noite, que bom que vocês estão com a gente. Metrópolis no ar, em fevereiro. Finalmente chegou, gente. Já estamos no mês do carnaval, não é bom? Eu tô separando minhas fantasias. Glitter, brilhos, tudo que eu tenho direito. Você não é da folia? Tudo bem. A gente te ajuda na programação paralela desse mês, porque tem exposições, estreia de animação nos cinemas, musical e até um carrossel no meio da cidade. Olha só. A magia da infância. Escolha o cavalinho, segure firme e vamos conhecer o novo Carrossel de São Paulo. Só os Perlings podem salvar o bosque. Vem logo. A magia da animação. Perlin Pins está chegando aos cinemas e a gente quer saber tudo sobre essa nova aventura com o diretor do filme, Ale Abreu, que conversa com a gente. A magia das projeções gigantescas. As exposições imersivas ampliam a compreensão sobre a vida e a obra de grandes artistas e estão ganhando o público com réplicas feitas em alta tecnologia. O Metrópolis surfa na onda da arte imersiva. O nome da exposição é Michelangelo, o mestre da Capela Sistina. Primeira vez que no Brasil alguém projeta no teto e na parede para realmente ter a sensação de entrar na Capela Sistina. Uma Capela Sistina, 85% do tamanho da Capela Real, lá do Vaticano, e essa capela é totalmente imersiva. Tem os dois tipos de imersão, o com tecnologia e o sem tecnologia. Então, no começo da exposição, a gente reconstruiu o ateliê fisicamente. Então, você vai ter acesso, você vai chegar frente a frente às esculturas, aos desenhos, aos manuscritos. E aqui é possível até sentir cheiro de tinta. Como se fosse uma centralização de uma vida, de uma obra, né? Porque as obras deles estão espalhadas em vários lugares. Então você vai ver aqui desde o busto de Brutus, você vai ter o túmulo do Papa, que é a escultura de Moisés, você vai ter o Davi, que está em Florença, você vai ter as obras do Vaticano, as moedas que ele recebeu como pagamento, a gente tem as moedas em réplica das moedas que ele recebeu do Papa para poder pintar a capela. A gente está na sala que recria o Juízo Final, que é uma tela famosíssima. Tem mais de 300 corpos humanos pintados nessa tela, então a gente, além de ter a tela original, 50% do tamanho, então para você ver qual a grandiosidade lá no Vaticano, a gente tem o fracionamento, o desdobramento dessa obra. Então nós temos 9 quadros que realmente contam os detalhes, para que a pessoa aqui, além de apreciar a obra e ver a grandiosidade, ela consiga realmente entender a história. Maravilhosa a exposição. É legal como ela te prepara, né? Então eles separaram muito bem, eu acho que a experiência de quem visita, né? Tá linda, até agora tá linda e eu tô na expectativa de entrar ali, poder deitar e ver a Capela Sistina. Maravilhado. Maravilhados com essa forma, né, de penetrar nesse mundo tão diferente do Michelangelo. Eu já tinha visitado a Capela Sistina, só que eu não tinha entendido. E a exposição pôde me explicar o que está aí desenhado. Se isso é uma réplica e a gente já consegue ter essa sensação, esse preenchimento, eu fico imaginando como deve ser o original. Quem não foi para a capela consegue sentir um pouquinho do que é estar naquele lugar. Essas projeções em movimento, com música e 360, elas impactam assim, e emocionam. Assim, eu fiquei emocionada. Eu achei muito bonito, viu? Eu já fui em uma, mas não tinha nada no teto. O movimento, né, dessas imagens, o som, tá impressionante. Eu não gosto muito
momento de exposição que só tem quadro porque não tem como fazer nada. Aqui dá pra ouvir música, essas coisas, é legal, é bem mais legal. Até assim, mais legal talvez que seja do que visitar a própria capela. O som, as imagens, o movimento, eu acho que isso aqui atrai mais, te deixa mais imersivo mesmo. Na Capela Sistina a gente não pode deitar no chão. Deitar no chão. Até chegarmos à sofisticada tecnologia responsável pelas exposições imersivas que tanto sucesso tem feito, artistas de variadas vertentes e gêneros testaram formas de nos envolver com suas criações. A videoarte, surgida no final dos anos 60, já propunha uma experiência sensorial com imagens em movimento, som e interatividade. Foi quando despontaram artistas como a japonesa Yayoi Kusama, conhecida pelas instalações que rompem os limites dos suportes convencionais. Em Nova York, a galeria Art Tech House usa e abusa das gigantescas projeções para divulgar arte contemporânea. Mas ainda são os clássicos os que mais seduzem. No momento, também em Nova York, a obra de Gustav Klimt é o tema de uma exposição imersiva que chega a São Paulo ainda esse ano. Enquanto Michelangelo bomba no Miss Experience, a alguns quilômetros de distância, quem comanda a imersão é a mexicana Frida Kahlo. Um passeio pela vida da Frida, pela cultura mexicana. São 9 salas para você se emocionar, para se aproximar da Frida, para celebrar a vida dela. São 9 ambientes, cada um passa por um momento diferente da vida dela. Então é uma experiência, você vai ter uma viagem aqui no mundo de Frida Kahlo. Olha a sala com os figurinos da Frida. Essa mulher absolutamente singular também se vestia de forma diferente. A inspiração da Frida para os figurinos passeia muito pela cultura mexicana, que são réplicas de roupas originais da Frida. Frida, eu estou encantada. Estou mais encantada ainda. Uma experiência incrível, desafiadora, trazer toda essa força, essa potência e que hoje a gente ainda precisa dessa força, dessa potência como mulheres. Passear por aqui é se reconhecer em cada detalhe. Olha que lindo esse altar. É um altar que faz referência ao altar mexicano do Dia dos Mortos, uma celebração dos nossos antepassados. Viva la vida! É aqui que tudo se junta. Depois que você passar por todas as salas que você viu, você chega aqui e entende isso, mas de uma forma muito mais lúdica. Você está numa sala de projeção com uma tela de mais de 1000 metros quadrados e isso é feito a partir de 24 projetores a lasers que juntos te trazem realmente essa imersão. É aqui onde você tem a surpresa final do projeto, que a gente não vai mostrar ele inteiro, né? E aí, cada sala dessa, você também pode tirar umas fotos, né? A exposição também é pensada para essa interação. É tudo instagramável. Tudo colorido, muito lindo, diferente. Eu adorei. Eu conheci a Frida através do filme, né? Eu vim conhecer ela meio tardio, assim, na minha vida. E eu gostei muito e tá aqui e a gente parece que conhece mais, assim, a história dela. Ele tem algumas imagens, assim, de arrancar lágrimas da gente. É muito emocionante.
Por que essa artista chama tanta gente? Eu acho que é o maior ícone feminino. Acho que não tem ninguém maior do que ela, que foi tão irreverente politicamente, na forma de ser, disruptiva, né? Uma mulher que botava os seios de fora, que pintou fantasticamente, que foi politicamente ativa. Então Frida é uma peça completa, né, na história da arte mundial. É a mesma sensação da gente ver um quadro da Frida Kahlo? Não é a mesma sensação. Mas é melhor ou pior? Não. Eu acho que eu estou aprendendo a fazer isso, sabe? A não exatamente comparar e a mergulhar nessas novas experiências e nessas novas tecnologias que estão proporcionando para a gente viver a arte, né? E sentir a arte. Tô nessa, sem preconceito. Não é bom? É isso aí. O convite agora é para você dar uma volta de carrossel. Aê, quem topa? Antigamente, nos parques de diversão, carrossel era um dos brinquedos mais disputados. Agora, instalado no Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo, o brinquedo é composto por 30 obras de diferentes artistas internacionais. Também é uma obra de arte. Foi isso que o Rodrigo Leitão foi ver. Ele voltou a ser criança depois desse passeio. Dá uma olhada. Fantasia, imaginação, o lúdico. Tem uma quantidade muito grande de idosos que vem aqui e fala: nossa, há 70 anos atrás eu lembro que eu fui num parque que era assim, que tinha algo parecido. E também crianças que acabam vendo isso em filme e têm a oportunidade de ver aqui pela primeira vez. Hoje, os melhores brinquedos do mundo, né, na nossa concepção de parque, são produzidos na Itália. As melhores rodas gigantes, os melhores carrosséis. Esse carrossel é produzido pelo Bertazon, que é uma super empresa italiana, né? Ele é todo feito à mão, são 3 anos do momento da compra até a entrega por conta de toda essa produção. E carrosséis desse mesmo modelo podem ser encontrados, por exemplo, na frente da Torre Eiffel em Paris, tem um em Berlim, tem um em Florença, tem um em Dubai, e sempre em pontos muito estratégicos da cidade, né? Retratando sempre aquela infância, tudo aquilo que foi no passado, só que de uma maneira muito mais atualizada. Agora ele tem uma coisa que é diferente também, que é um carrossel de 2 andares. Esse lance do segundo andar é uma coisa muito curiosa, porque são poucos carrosséis no mundo. Eu acredito que não tem mais de 100, 120 carrosséis no mundo inteiro que tem esse segundo andar. É uma coisa muito interessante, quando você anda aqui embaixo você tem uma perspectiva, né? Quando você vai para o segundo andar é um negócio completamente diferente, parece que a velocidade do giro é diferente, o que você olha é diferente. Tem um horário que ele fica mais bonito ainda no parque. Eu acredito que são 2 espetáculos à parte, né? Durante o dia você consegue muito ver os detalhes, as pinturas, e durante a noite é uma coisa maravilhosa, são mais de 3.000 lâmpadas que iluminam o carrossel. Eu acho que o filme mais impactante que usou o carrossel foi o Pacto Sinistro, do Alfred Hitchcock, de 1951. E aí a perseguição ao vilão acontece no final, em cima do carrossel, e mostra o outro lado do carrossel, que não tem nada de lúdico. Ele é realmente, literalmente sinistro. Você fica com medo de estar naquela ambientação. Outra dica é um filme chamado Carrossel, de 1956, do diretor Harry King. Ele é um musical e o carrossel entra aqui de uma maneira muito suave. Ela é uma conexão entre 2 personagens e acabou sendo um dos objetos do filme mais bonitos e inesquecíveis desse musical, que a Grã-Bretanha cuida com muito carinho, está sempre na lista de um dos melhores. A outra dica é o que eu acho que é um dos filmes que todo mundo conhece, é o Mary Poppins, de 1964, do Robert Stevenson. As crianças ficavam encantadas no cinema, com o carrossel colorido, aquela música vibrante e as personagens queridas lá dentro. Acho que poucos são os filmes da Disney que usaram o carrossel dessa maneira. É o melhor filme que a gente vê um carrossel feito pela Disney.
gosto de carrossel. Bom, a gente já falou hoje aqui das exposições imersivas que estão em cartaz em São Paulo, né? No Shopping Eldorado também acontece a mostra A Arte de Banksy, Sem Limites, que mistura imersão e interação. São 150 obras, entre originais, gravuras, fotos, esculturas, reproduções e instalações em vídeo. Banksy é um artista de rua britânico, um dos mais misteriosos do mundo, viu? A identidade dele nunca foi revelada. A mostra foi pensada para as pessoas conseguirem se sentirem no ambiente de algumas das criações. Banksy consegue provocar, chocar e perturbar a sociedade com os seus desenhos. Isso é arte. E a mostra vai até o dia 30 de abril. Metrópolis, daqui a pouco está de volta. Eu sou Bruno, agente secreto do Reino da Lua. É lobo! Lobo! O bosque está em perigo. Precisamos dos Perlimps. Nós? Não tem nós. A Rainha da Lua me contou que a união dos Perlimps é capaz de criar a maior energia de todas. E só a força deles pode deter os gigantes. Só os Perlimps podem salvar o bosque. Vem logo. Eu amo essa risada. Você gostou? Fiquei tão emocionada com esse filme, que é a estreia da próxima semana nos cinemas aqui no Brasil. Perlimpins, uma história de amizade, de respeito às diferenças, de cuidado com a natureza, uma história lúdica, uma história sobre a infância, criada por Ale Abreu, que é diretor do filme, artista visual, animador premiado, que está aqui com a gente, para nossa alegria. Olá, Ale, Adriana, tudo bom? bem? Delícia. Que bom, e que bom a gente poder falar de Perlimpins, esse projeto seu tão bonito, tão autoral, né, Ale? Surgiu de uma ideia muito sua ali, de querer falar da infância. Eu acho que sim. Acho que a infância é algo que está sempre no pano de fundo dos meus trabalhos, né? E no caso do Perlimpins vem com muita força essa ruptura, né? Acho que o Perlimpins ele trata muito dessa perda da inocência, essa perspectiva de crianças olhando para o mundo dos adultos, né? E adultos, por outro lado, olhando para o mundo das crianças, né? Acho que oferece isso, talvez por isso a gente chama de um filme muito família, né? Porque acho que tem um lado, uma perspectiva da criança, mas tem também do adulto de relembrar laços e coisas que ele talvez tenha perdido, né? Claro, a gente viu esses dois personagens que são, ali no início do filme, são rivais, são de reinos rivais. Isso. Reino da Lua e o Reino do Sol. Sol. Reinos rivais, só que eles têm uma mesma missão, que é... Eles precisam encontrar os Perlimpins para salvar o bosque, né? Tem todas as metáforas que isso tem, porque aí tem os gigantes que estão ali em volta desse bosque, né? Criando um perigo, né? Então, é um filme que tem essa coisa de aventura, né? Sim, eles estão numa jornada de aventura, eles são né? agentes Nessa secretos, missão. agentes secretos dos seus reinos, né? Reinos rivais que estão em guerra, então já tem essa tensão. E eles se perdem nesse bosque, cercados de gigantes, né? Desses seres perigosos que estão ali criando alguma coisa que eles não sabem o que é. E eles entendem que encontrando os Perlimpins há uma chance de eles conseguirem, de alguma forma, dissolver esse tipo de conflito e salvar também aquele lugar que está ameaçado, de alguma forma. Aí vocês estão aqui olhando pra gente, vendo as ilustrações lindíssimas, perguntando o que é Perlimpins? E não tem uma explicação exatamente para o que é. Foi uma criação de vocês esse nome também. Eu acho que cada um vai. Acho que aí tem que assistir ao filme, né? Eu acho que Cada eu não posso contar muito, senão eu acabo dando spoiler aqui. Tá bom, então para você saber que não é uma palavra que você não conhece, é algo criado pelo Ale, nesse mundo mágico que ele cria. Isso. É tão maravilhoso quando a gente entra nesse lugar, nessa floresta. E eu queria que você falasse das inspirações para criar esse ambiente e para criar essas personagens, Ale. Eu acho que esse filme ele tem uma característica muito forte e talvez diferente do meu filme anterior, do Menino Mundo, que tinha muito branco, né? Era um filme muito vazio. Esse filme é um filme muito cheio de cor, né? E que isso eu acho que vem de uma ideia, principalmente da ideia de que os Perlimps, né, chegam no mundo, né, através de uma explosão de luz. Né? Então eu falei, poxa, eu preciso trazer essa luz, esse excesso e
essa brincadeira de cor, né? Então eu usei a paleta completamente livre. Então, assim, quem for assistir vai perceber que tem essa cara de uma quase uma psicodelia, assim, né? Mas brincando com a sensação da liberdade da criança, né? Claro. É interessante que nos seus filmes e nas suas criações a gente consegue fugir um pouco de padrões, né? Porque a gente está muito acostumado, e as nossas crianças também, a vermos filmes de animações que seguem algumas estruturas de roteiro, algumas estruturas de ilustração que são muito parecidas. Acaba parecendo tudo igual, né? Meio que saído da mesma forma, Parece, né? É uma possibilidade por ser um trabalho autoral. E você acha que é uma possibilidade para outros ilustradores? Ou a gente ainda está muito dentro desse mercado da indústria da animação? Eu acho que assim, a história da animação brasileira já é uma história muito bonita e longa, né? Vem de longa data, né? E a gente, assim, é parte dessa história. Talvez o que eu esteja colocando hoje aqui nos meus filmes também venha um pouco do que eu vi, de autores brasileiros que eu admirei. Eu acho que a gente está nessa formação e nessa busca do que é fazer cinema de animação brasileiro, afinal de contas. E eu vejo esse trabalho para mim, como uma grande... como se eu estivesse num quintal, né? Assim, eu gosto de brincar, eu gosto de fazer filme de uma maneira muito livre. Então eu começo a fazer o filme sem saber muito bem onde ele vai dar. O Menino e o Mundo foi feito dessa forma. O Menino e o Mundo, desculpe, porque a gente vai colocar um trecho da ilustração e você continua falando do seu processo criativo, para a gente também se aproximar desse outro trabalho do Alê, que foi tão premiado, que concorreu ao Oscar e tudo mais. Mas conta, quer dizer... Pérlips foi assim também. Quando eu estava terminando a montagem do Menino e o Mundo, em 2013... Quando encontrei as primeiras notas, falei, poxa, aqui tem alguma coisa, né? E aí vou colocando dentro de uns sacos plásticos essas notas, qualquer coisa que eu acho que remeta a esse universo desse filme que está se formando. Então, um desenho, um texto, um diálogo, e vou juntando essas coisas. Então, você vê, foram 10 anos, né, até aqui, para a gente ter o filme pronto. Seja de lá para cá, uma aventura, né? Fazer aí, os encontros todos com equipe, né? Eu tive meus produtores que me ajudaram muito com a dramaturgia, o Luiz Bolognese e a Laís Bodansky, que são mestres nessa coisa da dramaturgia. Então, um filme que nasceu do texto, porque também tinha a necessidade do diálogo, já que era uma questão ali de drama, né? Da relação entre esses dois personagens, né? Sim, sim. Falando nisso, nos diálogos, as vozes, os personagens, como que a gente chama mesmo? Voz original. Voz original. Que não é dublagem, né? As pessoas acham que não. Dublagem é quando você tem lá uma voz original que chega aqui no país, e aí você coloca atores... ou dubladores, né, para fazer a versão brasileira. Claro, né? não, e não é esse a o gente caso. criou, né? Vocês o trabalho tanto do Stênio quanto da Giulia e do Lorenzo foi me ajudar a encontrar esses personagens, né? E ajudaram maravilhosamente, né? Você ouve a voz do Stênio abrindo o filme, aquilo é de arrepiar, né? É de arrepiar, né? E a Giulia e o Lorenzo foram incríveis nesse sentido também de... Eu brinco que quando antes de entrar no estúdio com eles, eu tinha meio que o corpo dos personagens. E quando a gente chegou lá e que eu ouvi os dois conversando nas vozes dos personagens, eu comecei a entender a alma deles, né? Então, muito caco, muita coisa dessa profundidade emocional dos personagens, eu fui entender melhor quando eu vi os personagens na voz dos dois. A gente mergulhou aqui no Metrópolis em materiais tão interessantes que vocês mandaram pra gente, do processo de criação, e a gente separou, você explicando, é claro, com as ilustrações, um pouco desse processo. Eu queria muito mostrar, pode ser? De que parte? De fazer os cenários? Quer ver? Ó, deixa eu te mostrar, dá uma olhada. Para mim, o mais legal de se fazer um filme é entrar num universo desconhecido. E o espectador é convidado a vivenciar esse universo. E a sensação que me dá é de que os elementos e até os personagens que depois eles vão surgindo, eu vou encontrando com esses seres na medida que eu vou entrando nesse universo, de que eles já estavam lá, de que eles já existiam. E assim foi o encontro com Claé, com Bruot. A hora que eu encontrei esses personagens, eu já sabia o nome deles. Né? Veio Claé, Bruot. Praticamente é uma coisa muito racional para mim. E o mais legal é essa revelação. De lá coisas, tentando quase um trabalho de detetive, sabe? Para mim, essa é a maior diversão de fazer um filme. É tão bom falar com você, porque você vai falando do filme e você vai ficando animado e o olho brilha, mas é isso, esse processo. Não saber é importante, sabe? Não saber. Não saber é importante. Eu acho que é uma lição que você trouxe da infância. Eu às vezes falo que quem está fazendo os filmes é o menino a ler, que é aquela vontade que vem lá de longe e que perdura até hoje. Então, meio que fazer os filmes é quase que dar vazão a esse menino que existe ainda, de alguma forma, e que eu consigo localizar e falar, olha, trabalha, faz aí.
Ah, isso Tá é livre. muito lindo. Então você também encontre o seu menino, a sua menina, menine que tem em você e vá para o cinema, ver animação nacional, vá se emocionar. Dia 9 entra em cartaz. Dia 9 nos cinemas de todo o Brasil. Ale, obrigado, Abreu. Adriana. É um prazer. Um beijo. Valeu. Não é bom falar de arte, de cultura? Bora, vamos mais. Depois de 2 anos, olha quem está de volta, o Festival Atlântida é presencial agora. O maior festival de música do sul do país reúne nessa 26ª edição atrações para todos os gostos musicais. Entre eles, o DJ brasileiro Vintage Culture. J Quest também, essa banda que todo mundo gosta. A Glória Groove, Ludmilla, olha só. E amanhã tem quem? Ela, Ivete Sangalo, já no clima do carnaval. Você quer informações? Tá tudo lá no site do evento, tá bom? E você quer mais Metrópolis? Então fica por aí que a gente volta daqui a pouco. Solteira não, se tem birita, a gente bebe. Tô com as amigas, só as gostosas, as experientes e perigosas. Ei, diz! Metrópolis de volta para falar da nova temporada do musical Jacksons do Pandeiro, que reestreia daqui a pouquinho às 8 da noite no Teatro Porto, em São Paulo. É uma homenagem ao cantor, compositor, multi-instrumentista paraibano, o rei do ritmo. A criação do espetáculo é da companhia carioca Barca dos Corações Partidos. Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. Eu vi o caboclo beijinho tocando a sanfona inteiro voar. Eu fui pra Limoeiro e gostei. Esse é um trecho do espetáculo. Os atores interpretam Forró em Limoeiro, uma das centenas de canções de Jackson. O musical é uma biografia da vida desse paraibano. Ao todo, ele compôs mais de 400 músicas, entre sambas, coco, baião, frevo e forró, claro. E foi muito importante na divulgação da música nordestina por todo o país. Jackson do Pandeiro nos deixou em 1982 e a sua obra é marcada por muito swing, ginga e síncope, que é quando o ritmo sai do tempo esperado. É nesse clima de festa, que a gente se despede de vocês. Um bom fim de semana, até segunda-feira, às 7h20 da noite. Beijos! Pegou da navalha e entrou no forró. Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. Eu vi um caboclo beijeiro tocando a sanfona inteiro voar. Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. Eu vi um caboclo beijeiro tocando a sanfona inteiro voar. Eu que sou do morro, não choro, não corro, não peço socorro. Quando acho ar, gosto de sambar, na ponta da faca, sou negro de raça e não vou apanhar. Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. Eu vi um caboclo beijeiro tocando a sanfona inteiro voar. Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. Eu vi um caboclo beijeiro tocando a sanfona inteiro voar. Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. Eu vi um caboclo beijeiro tocando a sanfona inteiro voar. Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. Eu vi um caboclo beijeiro tocando a sanfona inteiro voar. Cultura e entretenimento? Pronto, você tá no lugar certo. Metrópolis Programa. Agora segue a gente, clique no sininho, dá um like e aí você fica por dentro de todas as novidades. Tô te esperando.